foram de fim de semana? Deu para dar uma respirada? Deu para brincar? Ah, que bom! Sabe por quê? Porque hoje nós vamos de ciências. E aí, durante essa semana, nós vamos estar com 2 aulas de ciências. Por quê? Porque esse capítulo nosso de ciências, ele vai falar sobre o solo. Além dele falar sobre o solo, ele vai falar sobre as camadas do solo. E aí, além das camadas que nós temos no solo, ele vai falar dos tipos de solo. Então, como tem matéria que a gente já terminou, como português, né? E nós fechamos, e aí falta só o para conectar. A tia Jana vai tirar uma aula de português e vai colocar uma aula de ciências para a gente estar fechando todo o conteúdo essa semana, tá bom? Então, essa semana nós temos hoje ciências, e aí eu vou colocar lá para vocês assim, ó, hoje não teremos português, entra a aula de ciências, tá bom? E aí vocês já sabem por quê. Porque a tia Jana está dividindo esse capítulo do solo em 2 partes, tá bom? Não adianta a tia Jana fazer um vídeo enorme, como a tia Jana já tentou fazer um vídeo enorme, e vocês não ficarem prestando atenção, né? Uma coisa é a tia Jana na sala com vocês, linda, né, maravilhosa, vocês comigo, eu com vocês, apertando vocês, né? Então, a tia Jana vai dividir ciências, tá bom? Então, fiquem atentos que numa aula de português, não vai entrar português. Vai entrar a continuidade de ciências, tá bom? E aí, nós temos na página 136, por dentro do solo. Então, nós temos o solo. E o que tem dentro do solo? Nós vimos quando nós estudamos o nosso planeta, que a gente dividiu o nosso planeta ao meio, vocês estão lembrados? E aí a gente viu que o nosso planeta tem crosta terrestre, o nosso planeta tem manto, para vocês estarem lembrando, crosta terrestre. E no meio do nosso planeta, ai que ficou feio, hein, gente? Ai que ficou feio, né? Nós temos a parte mais quente do nosso planeta, que é o núcleo. Vocês estão lembrados? A tia Jana fez aqui como se estivesse cortando o planeta ao meio, tá? Inclusive na apostila veio uma foto, inclusive muito legal, sobre um pedaço, como se tivessem cortado o planeta. Pensa assim numa melancia. Por fora da melancia é a crosta terrestre. Aquela partezinha mais clara da melancia é o manto, e aquela parte vermelha deliciosa da melancia é o núcleo. Pensa aí. Só que a melancia não é redonda igual o nosso planeta, né? Mas a gente pode, ó, guardar mais ou menos as camadas do nosso planeta. Fora que nós temos fora do nosso planeta as camadas que nós vamos estudar na apostila 4. Vem aí também as camadas. Então, vocês perceberam que nessa apostila veio tudo sobre o que há dentro do nosso planeta? Então, o nosso planeta tem maior quantidade de água. Então, nós temos a hidrosfera. Nós temos a litosfera, que é a parte do solo que nós pisamos. Estão lembrados? Ah, então a gente já está fazendo uma revisão de ciências. E aí hoje nós temos uma cena muito legal que abre a nossa apostila, que são crianças
na praia, num terreno só de areia, brincando, fazendo inclusive aqueles anjinhos assim, ó. Olha só que brincadeira boa. Ai, que delícia. Estão igual um bife à milanesa. Todos em... Vocês já caíram na areia e foram rolando assim? Fica um bife à milanesa? As crianças estão brincando. Você já teve contato com o tipo de solo que aparece na imagem? Então, esse é um tipo de solo que ele tem maior quantidade de areia. Onde a gente encontra esse solo? Na praia. É próprio para a plantação? Não. Porque você já percebeu que quando a água do mar bate, ele logo suga. Então ele já fica seco. Então um solo propício para a plantação, ele precisa ficar úmido para a raiz da planta receber os nutrientes que ela precisa. Então ele não é propício a uma plantação, se a gente precisar plantar algum terreno com excesso de areia. Você acha que esse tipo de solo é adequado para a agricultura ou para a construção de casas? Você acha que se a gente construir uma casa e vai ficar? Não. A areia, ela tende a afundar. Como é que você observa isso? Quando vocês estão na praia, e aí vocês constroem castelo, e aí de repente vem a onda do mar, e aí destrói o castelo de vocês. Faz um buraco. A onda do mar enche o buraco e desfaz o buraco. Então, terrenos com maior índice de areia não é propício a fazer construções. As construções vão ficar com rachaduras, vão ficar com aberturas e aí não vai aguentar em pé, tá bom? O solo é igual em todos os lugares? Não. Nosso solo é diferenciado. Por quê? Nós temos solo com maior quantidade de areia, outro nós temos com maior quantidade de argila. Vocês estão lembrados da argila? Que a gente passa no corpo todo? Pois é, nós temos um solo com maior quantidade de argila, aquela lama que a gente achou na beira do rio, que a gente fez até uma hidratação na pele, que a tia Jana ficou até mais nova. Exatamente, nós temos um tipo de solo que ele tem maior quantidade de argila. E aí a gente vai ver na apostila que a gente tem tipos de solo, que a gente pode fazer plantações, e tipos de solo que não são propícios para a plantação. O com mais areia é um deles. Então vocês vão responder aí. Observe as imagens abaixo. Então nós temos aí a imagem do Cristo Redentor. Nós temos uma curiosidade, as pedras que foram usadas para a construção do Cristo Redentor. Essa pedra se chama pedra sabão. Então na apostila está assim. Na figura letra A está a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Você já foi no Cristo Redentor? Não? Espera passar um pouco a quarentena e pede para o papai levar. Gente, é muito alto, é um lugar muito bonito. Vocês vão gostar do passeio. Se já foram, sabem o que a tia Jana está falando. Mas que é muito alto, que dá medo, dá. Então vamos lá. Na foto da letra B, tem o olho aí do Cristo Redentor. Olha aí, acompanha comigo. E aí está assim. No detalhe, vemos que a estátua é recoberta por uma pastilha, que são pedaços, pastilhas, de uma rocha chamada pedra sabão. É um tipo de pedra. Só tem esse tipo de pedra? Não. Mas o Cristo Redentor foi construído com esse tipo de pedra, tá? Letra C. Mina de extração de pedra sabão em Cachoeira do Brumado, em Minas Gerais, em 2011. Então, está mostrando aí como é uma extração.
Na verdade, é uma pedreira. E aí as pedras são tiradas de lá para serem vendidas e usadas. Então, vem de uma pedreira. E aí se pesquisa, né? Tem lugares. Aqui em Angra nós temos na subida da Serra d'Água. Tem uma pedreira ali. Vocês podem passar de carro ali quando vocês forem ou a Lídice ou a Volta Redonda. E aí tem uma parede assim já toda tirada de pedra. Ali é uma pedreira, né? As pedras são tiradas dali e utilizadas em obras e vendidas para vários lugares. Número 1. E aí vocês vão responder. A estátua do Cristo Redentor é recoberta por pastilhas de pedra sabão. Esse material foi criado pelo ser humano ou encontrado na natureza? E aí vocês vão dizer se é encontrado na natureza, sim ou não. Se é criado pelo homem? Acho que não, né? A pedra, a própria natureza se encarrega de criar. Então, criada pelo homem ou criada pela natureza? Por quê? Que outros tipos de rocha você conhece? E aí vocês vão escrever embaixo. Inclusive em casa, vocês têm alguns tipos de rocha. Vocês têm a ardósia, aquela pedra verde. Vocês têm o granito, que é usado nas bancadas de pia e de fogões. Vocês têm também na pia do banheiro. Tem gente que usa granito no chão. Então, vocês têm algumas pedras que vocês utilizam. E aí vocês vão pesquisar e vão escrever o nome das que vocês conhecem. Tem umas também que vocês conhecem, que são os paralelepípedos, que a gente tem na nossa cidade, não tem? E aí também tem umas lá na Praia do Anil, que elas são todas encaixadinhas como um quebra-cabeça. Também são tipos de pedras que a gente conhece. Então vamos marcar aí. Litosfera. Então, caneta marca-texto na mão, atenção, terceiro ano, e aí nós vamos. Como vimos no módulo anterior, litosfera é a camada sólida mais externa do planeta. Então, é aonde pisamos. Isso. Ela compreende a crosta terrestre, então ela está por fora. Você está pisando na litosfera. É a parte superficial do manto. Então, o manto está aqui embaixo. Então, embaixo disso aqui que nós temos o piso, nós temos o cimento, nós temos a argamassa. Então, mais para baixo nós temos o manto. Então, sendo compostas de rochas e solo. Então, nós temos aí a figura do nosso planeta, está aqui, a figura do nosso planeta. Por fora, nós vimos a crosta terrestre. Em laranja aqui está o manto, que é a mistura de rocha e solo. E no meio nós temos o núcleo. A tia Jana está falando de um núcleo só porque eu quero que vocês guardem que é o centro do nosso planeta. Mas nós temos a divisão aí, que é o núcleo externo, que é o mais que fica fora, e o núcleo interno, que é aquele mesmo mais quente, tá? Aí depois nós temos assim. E aí tiraram um pedaço do nosso planeta. Olha só, tiraram esse pedaço para vocês visualizarem. Então aqui nós temos como se fosse montanhas e aqui nós temos o oceano, que é a parte azul. Então acompanhem aí. Nessa parte onde nós pisamos, que é o solo, nós temos a camada da crosta terrestre. Depois nós temos o manto. E depois nós temos o núcleo externo e o núcleo interno, que é a parte mais quente
do nosso planeta. Então, veio na apostila dividido. Tiraram um pedaço daqui do nosso planeta e botaram em pé para vocês estarem conhecendo. Então, o que a gente está estudando? O que há dentro do nosso planeta. O mais perto que a gente estudou de fora do nosso planeta é a atmosfera. A atmosfera é a camada que envolve o nosso planeta. E a tia Jana até falou para vocês assim, tem mais camadas depois fora do nosso planeta. Então, a gente está estudando primeiro dentro, depois a gente vai estudar fora. Vimos também que a litosfera não é uma camada contínua única, mas que está dividida em placas. E aí nós vimos que toda vez que as placas tectônicas se movimentam, ela cria fenômenos naturais. Quais são os fenômenos naturais que a gente estudou? Né? O tsunami, o maremoto, o terremoto, lembraram? A erupção vulcânica, que são os vulcões. Então, nós temos fenômenos naturais. Além desses fenômenos naturais que vieram na apostila, nós temos o tufão, que é o redemoinho de ventos, que carrega casas, pode devastar uma cidade. Então, nós temos vários fenômenos naturais. Nós temos a quantidade, tem um lugar que tem uma quantidade de relâmpagos maiores que o normal que a gente vê. Então, são fenômenos da natureza, tudo que vem naturalmente. E aí nós vimos que quando a nossa placa tectônica ela se movimenta, ela cria um movimento natural. Então, quando ela se afasta, também. E quando uma fica sobre a outra, aparecem as cadeias montanhosas. Então, racha o solo e dali vão surgindo cadeias montanhosas. Tia Jana, pode ser de uma hora para outra? Só se for um abalo muito forte. Agora, quando elas se chocam, automaticamente vai acontecer um fenômeno natural. E aí a tia Jana até explicou que os cientistas monitoram. Tem cidades que têm o alerta, que são as sirenes, para avisar que vai acontecer alguma coisa. O mais perto, né, que eu até falei para vocês olharam no YouTube, de tsunami, foi no Japão. E aí vocês vão perceber no vídeo que depois que a onda entra na cidade, é que a sirene foi tocada. Então é muito rápido o que acontece. Então, vamos continuar. Rochas e minerais. As rochas que compõem a litosfera, nossa parte sólida, são agregados de minerais. Então, o que são minerais? São pequenos cristais. Ah, valem ouro, valem dinheiro? Não. Só se você achar uma pedra de ouro muito grande misturada. Só se você fizer uma escavação muito funda. Mas são pequenos minerais e são pequenos grãos de areia. Ou seja, formam-se pela união de um monte ou mais tipos de mineral. Então, quando você mexe numa rocha, você quebra, você percebe que ela tem várias cores, vários pontos. Tem uns mais acinzentados, tem uns mais de tons brancos, tem mais de tons pretos. Então, aqueles pedacinhos, né, que são vários, são os minerais que tem dentro. Então, a formação da rocha parte de minerais e mais um pouco do solo. A forma e a composição das rochas variam de acordo com o seu processo de formação. Uma rocha não se forma de uma hora para outra. Ela leva tempo, que determina sua classificação. As rochas
podem ser magmáticas, podem ser metamórficas e podem ser sedimentares. Então, são 3 nomes aí, são 3 tipos de rocha para vocês estarem guardando. Então, marquem aí. Magmáticas, nós temos as metamórficas e nós temos as sedimentares. Então, nós vamos ver cada uma separada. As rochas ígneas ou magmáticas se formam a partir da solidificação da lava vulcânica. Quando é que isso acontece? Quando o vulcão entra em erupção, desce aquela lava vermelha, e aí aquela lava vermelha, ela esfria. Quando ela esfria, ela fica com uma cor escura. Então, ela se forma a partir de quando a lava do vulcão esfria e escurece, tá? Então, aquelas rochas trinca, o chão se trinca. Se vocês perceberem, em volta do vulcão, o chão fica todo trincado. E aí, quando acontece uma nova erupção, uma nova camada de lava é derramada ali. E aí vai se criando as rochas. Por isso que ela não nasce de uma hora para outra. Não, há um processo. E aí elas começam a partir das lavas dos vulcões. A lava do vulcão expelida pelos vulcões pode formar rochas como o basalto, é o preto, é a pedra preta. Inclusive o basalto, ele serve como revestimento na calçada de Copacabana, que faz aqueles desenhos preto e branco, exatamente, tá? E pode ser usado também no revestimento de pias. Então a gente tem aí dentro de casa. Quando o resfriamento da lava acontece dentro do solo, formam-se rochas como o granito. Tia Jana quer chamar uma atenção para uma coisa, que tem criança que escreve errado. Então eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. A gente tem a palavra lava e a gente tem a palavra larva. Isso aqui é uma regrinha de português para vocês não esquecerem mais, tá bom? Lava é do vulcão, é aquela parte vermelha que é o derretimento de rochas, e quando o vulcão entra em erupção, desce de cor avermelhada, alaranjada, tipo pegando fogo. Tem uma alta temperatura e acontece quando o vulcão está em erupção. Larva é um bicho, é aquele bicho que você encontra dentro da goiaba, é uma larva. É quando uma mosca varejeira posa em algum lugar e ao colocar seus ovos, sai aqueles bichinhos brancos, que é uma larva. Então é aquela minhoquinha branca, inclusive do arroz, tem no arroz, por causa do processo, né, que é colocado no arroz para não estragar, tem um pozinho que ali cria umas larvas. Ai, a gente está comendo a larva? Não. A mamãe, quando lava o arroz, tira tanto aquele pó branco que vem no arroz, né, para não estragar, quanto os bichinhos. Outra coisa, existem larvas de comer, sim, são produzidas em laboratório, são específicas para comer. Então, nós temos a tenebra, uma delas é a tenebra, criação de tenebra, que inclusive as pessoas usam para alimentar pássaros. Tem pessoas que comem e dizem que é até rica em vitaminas. Tia Jana não come esses bichos, parecem as minhocas, tá? Então, tem uma diferença, porque eu recebi uma resposta de uma criança e estava escrito larva.
O vulcão não tem larva, tem lava, tá? Então, fica aí, porque eu sei que eu vou perguntar alguma coisa dentro da avaliação e, lógico, vai surgir a palavrinha lava, tá? Então, as rochas metafórmicas. O que são elas? Ai, meu Deus do céu, que nome é esse? Então, elas são de outras rochas pré-existentes. Então, elas se formam de rochas que já existem. Isso quando a rocha de origem passa por uma determinada condição de temperatura e sofre em sua estrutura. E aí ela se transforma numa rocha metamórfica. O que acontece? Tia Jana, o que é essa rocha? É quando você pega essa rocha, a rocha é trabalhada e você transforma essa rocha em uma escultura, por exemplo, em uma peça de decoração. Então, está aí, nós temos o mármore, que é uma das rochas. Por exemplo, tira-se o mármore da natureza. Como é que se acha o mármore? É escavado e aí é achado naquele local se tem o mármore. Se pede autorização para exploração do mármore. E aí se pega a pedra bruta. O que é a pedra bruta? É a pedra que não sofreu nenhuma alteração e transforma a pedra em alguma coisa. Geralmente eles pegam as pedras e transformam as pedras em bancadas de pia, bancadas de aparadores, pisos de escada, esculturas de praças ou de museus. Então a pedra é transformada, tá? De uma pedra natural da natureza, ela é reutilizada, ela é transformada em algo. E depois nós temos as pedras sedimentares. Então, quais são as ações que nós temos da natureza que podem mudar uma rocha? A temperatura do ambiente, a quantidade de chuvas, os ventos mudam as rochas ao longo do tempo, tá? Então a gente chama essa chuva, o vento, a temperatura de agentes transformadores. Então nós temos os agentes transformadores que fazem mudança no nosso relevo. Então eles mudam a nossa paisagem. Como o vento, a água, que promove o desgaste e a divisão das rochas em muitas partículas, de diferentes tamanhos e formas. Então a gente nunca vai achar uma rocha igual a outra. Nós podemos achar quantidades de rochas, mas todas de diferentes tamanhos e formatos. Essas partículas são chamadas de sedimentos. Então, várias partículas, vários sedimentos formam uma rocha. Os sedimentos são carregados pela água e pelo vento para outros lugares e, com o tempo, se agrupam, se juntam, se unem novamente, dando origem a novas rochas, chamadas rochas sedimentares. Então, são rochas que vão nascendo, na verdade. Então, com a ação do vento, com a ação da chuva, com a ação do sol, com a temperatura, então ele é levado, né? Choveu, as partículas são levadas. Aonde vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai se agrupando, elas tipo vão colando mesmo. E aí vão formando novas rochas. Isso leva anos e anos. Não se nasce uma rocha de uma hora para outra. Aliás, como que nasce rochas menores? De uma rocha mãe, de uma rocha grande.
E aí essa rocha mãe solta os pedaços com a ação do vento, da chuva, do clima, e aí se dá origem a novas rochas, tá? E aí nós temos na gotinha do saber os fósseis. O que são os fósseis? Ah, são aqueles ossos enterrados que ficaram milhares de anos e aí os arqueólogos acharam e desenterram para estudar. Então, nossas rochas. E aí nós temos os dinossauros, que é a maior quantidade hoje de pesquisa na arqueologia, são os nossos dinossauros. Tem pesquisas que já conseguiram até montar um dinossauro totalmente em pé por causa da pesquisa. Por quê? Porque ele estava sedimentado dentro de uma rocha. E aí eles têm que fazer escavações, e aí isso leva tempo. Então, os dinossauros começaram a habitar no nosso planeta há cerca de 200 milhões de anos e se extinguiram aproximadamente há 65 milhões de anos. Uma das formas de estudar esses animais é por meio da análise dos fósseis, que são os ossos, que são os restos. São restos ou vestígios de seres vivos deixados em rochas. A formação dos fósseis depende da deposição de sedimentos, então, do desgaste dessas rochas para eles poderem achar, provenientes da degradação das rochas, quer dizer, elas vão desgastando ao longo do tempo. E aí, com muita chuva, muita temperatura, se acha um fóssil. É como se a própria natureza desenterrasse aquilo que estava ali milhões e milhões e milhões de anos. As condições mais favoráveis para a formação de fósseis ocorrem juntos a mares pouco profundos, mas também pode ocorrer em ambientes terrestres. Tia Jana, como que eu acho um fóssil? A gente não acha, é muito difícil. Tem pessoas que fazem anos de pesquisa e aí procura-se, né, lugares possíveis, por exemplo, de um dinossauro ter vivido, de um dinossauro ter morrido, ou agora tem aparelhos que detectam presenças de ossos enterrados, e aí eles desenterram com o maior cuidado, tem que ver aonde, que terreno está, e aí ninguém pode mexer sem autorização, e aí se pesquisa da onde é aquele fóssil achado, tá bom? Durante o processo de fossilização de animais, geralmente as partes moles dos corpos são destruídas. Então, tudo que é parte mole do nosso corpo, quando ela fica enterrada numa rocha, ela some. E aí só fica o esqueleto. Vocês sabem que embaixo dessa pessoa bonita aqui, embaixo de você também, nós temos o esqueleto que faz a sustentação do nosso corpo. Igual o dinossauro. Embaixo daquela estrutura toda do dinossauro, daquela pele do dinossauro, daquela carne do dinossauro, tinha um esqueleto. E aí, com a extinção dos dinossauros, em alguns lugares que são chamados até hoje de parques arqueológicos, que são lugares de pesquisa, foi achado alguns fósseis. E aí, na nossa apostila trouxe algumas fases que acontecem. E aí, quando as partes moles saem, só ficam as partes duras. Quais são as partes duras? Os nossos ossos, tá? Por esse motivo, é possível encontrar fósseis apenas nesse tipo de rocha. Então, olha só, tem um fóssil aí do dinossauro do gênero Velociraptor. Então, é aquele bonitinho que gosta de comer carne e correr atrás dos outros, né?
Então, nós temos o dinossauro morre num rio. E aí nós temos aí o que aconteceu com ele. Ele tinha carne, olha só na foto, ele tinha uma carne. Depois de um certo tempo, essa carne dilui, né? O corpo é coberto por sedimentos. O que são sedimentos? São as partículas das rochas trazidas pela água e pelo vento. Então, cobre aquele esqueleto, cobre aquele fóssil. E aí as partes moles são decompostas, então sumiu. As partes duras se transformam em rocha sedimentar. Então, é como se o osso grudasse dentro das rochas, aquilo cola. E aí ele não se desfaz, ele não se destrói, não quebra. E aí ele fica por vários e vários anos ali, como se estivesse colado dentro daquela rocha. Acumula-se mais sedimentos sobre o fóssil. Os mais sedimentos aí são as camadas de solo que a gente vai estudar na próxima aula. Então, até chegar aonde a gente pisa, nós temos embaixo do nosso pé algumas camadas do solo. Então, ele fica enterrado nessas camadas. E aí, conforme o tempo, com as escavações, os fósseis ficam visíveis à superfície do planeta. Ou, por exemplo, eles estão enterrados e aí houve uma inundação. E aí, quando a água baixa, aquele fóssil aparece. Por quê? Porque aquele solo foi retirado. Aquela terra, aqueles pedaços de rocha foram levados para outro lugar. E aí aparece um pedaço do fóssil. Aí alguém vai lá e avisa, olha, eu achei um fóssil. E aí, logicamente, vai uma equipe, né, para pesquisar o fóssil. De que ele é? De quem é, na verdade, né? Ele era de quê? Então, qualquer pessoa pode achar um fóssil? Hoje em dia nós temos pessoas que estudam só para isso, que são os arqueólogos. Eles trabalham em cima de pesquisas onde possivelmente pode ser encontrado fósseis, tá? E então segue tarefa para vocês. Então a gente está fechando a primeira parte do nosso capítulo de hoje. Então segue a atividade para vocês hoje, tá bom? E no próximo encontro a gente vai estudar a formação desse solo, que é as partes. Como é que o nosso solo é constituído? Tá bom, turma? Então, boa atividade para vocês e a gente retorna ainda essa semana para fechar ciências. Beijo grande, terceiro ano!